pedia que fosse o mais conciso possível, está bem? Doutor, o mais conciso possível. Antes de mais, muito boa tarde a todos os ainda presentes. Talvez a primeira coisa que eu gostasse de salientar é uma expressão que foi utilizada pela doutora Natália Costa Campos. Realmente, o mais importante no meio disto tudo é o bom senso. E eu suponho que realmente o Código dá suficiente abertura para que o bom senso prevaleça. Agora, telegraficamente, primeira observação sobre a inversão do contencioso. Porque essa solução e não outra, digamos assim, mais radical, como a que constava ou consta do Código de Processos dos Tribunais Administrativos ou constava do regime experimental. Essencialmente pelo seguinte, embora por acaso o regulamento também tivesse tido alguma relevância, mas essencialmente o seguinte, bom, no processo administrativo, enfim, pode ter as suas especialidades e as suas justificações. Agora, no processo civil, que é em todo o caso ainda um processo de partes, e em que nós temos combatido, e acho bem, as chamadas decisões surpresa. E faz-me realmente alguma confusão como é que, por um lado, quer dizer, se pode combater, e acho que devem ser devidamente combatidas, como é evidente, as decisões surpresa, e depois se pode admitir com a maior, enfim, sem nenhum problema, que o juiz diga, bom, eu agora afinal estou convencido, isto afinal eles pensavam que era uma providência cautelar, estão enganados, já a decisão está definida para sempre. Realmente não vejo que haja muita compatibilidade entre estes dois pontos de vista, sendo certo que eu já nem me lembrava, mas a circunstância de ter sido referido o Regulamento Europeu também, de certo modo, pesou nesta solução um pouco moderada, porque aquilo que se estava a fazer, a admitir uma solução radical, digamos assim, como a do regime experimental, é permitir a circulação em toda a União Europeia de uma decisão proferida nessas circunstâncias. E aí, digamos assim, algumas cautelas acho que eram necessárias. E também, já agora, também um outro aspecto, é que isto aqui era ter, como costuma dizer, ficar preso por ter cão e não ter cão. Não é? Porque se fomos assim foi porque fomos demasiado conservadores. Se fôssemos para a solução, é porque tínhamos sido demasiado radicais, enfim, e era a primeira experiência que se fazia, portanto talvez não tivesse sido mal ter seguido uma via relativamente moderada, se assim posso dizer. Também foi referido o aspecto dos factos instrumentais e dos factos complementares. Digamos assim, isso também foi um argumento que foi bastante aduzido em algumas circunstâncias, de, bom, isto pode favorecer que um mandatário, enfim, tenha no bolso factos instrumentais, factos complementares e depois os queira jogar no momento oportuno. Ora, a verdade é que, enfim, suponho que o risco não se confirmou, aliás, isso chama a atenção para que, em parte alguma do Código, se permite, a não ser por convite ou aperfeiçoamento, a alegação posterior de factos complementares ou de factos instrumentais. Portanto, eu diria que o mandatário arrisca muito se não alegar os factos instrumentais ou os factos complementares que quer que sejam apreciados na causa. Claro, bom, em relação aos temas da prova, acho que foi feita aqui bem a demonstração, enfim, da necessidade que havia de reformar profundamente esta matéria. Enfim, tinha-se chegado realmente, digamos, a um total paroxismo nesta questão, enfim, a questão de não se poder utilizar conceitos de direito e os célebres quesitos conclusivos, quer dizer, era uma coisa que já estava totalmente fora da realidade. Conforme eu disse uma vez ao Sr. Conselheiro, aquilo que se pretendia saber era exatamente aquilo que não se podia perguntar. Os conceitos jurídicos, a tipologia legal, demorou às vezes séculos a aperfeiçoar-se e a ter expressões que são exatas e precisas. E era exatamente isso que não se podia perguntar em juízo. Acho que isso já não fazia nenhum sentido. Bom, limitação da prova testemunhal. Mas isto é um problema que daria também para grande discussão. Duas observações apenas. Primeiro, Portugal sempre foi conhecido, curiosamente, não somos até nós a fazermos essa observação, são
juristas estrangeiros, por terem um recurso muito mais comum à prova testemunhal do que em qualquer outra ordem jurídica, nomeadamente europeia. Em segundo lugar, enfim, a prova testemunhal é a pior das provas possíveis. Enfim, por razões que também não tenho que aqui salientar. Outra coisa, mas isso foi também a sua observação, outra coisa que pode estar em causa não é tanto a chamada prova testemunhal, mas como a expert witness. O caso de caiu o teto, repare, o problema não é, ninguém viu cair o teto. Não é? Portanto, não é prova testemunhal no sentido que pode ter interesse, é ter, digamos assim, alguém que faça um depoimento técnico sobre o caso, sobre a situação, mas isso aí é outra questão, não propriamente já estamos no domínio da prova testemunhal propriamente dita, não quer dizer que não se possa pensar em codificar qualquer coisa nessa matéria. Questões dos recursos. O Sr. Dr. António Martins teve a gentileza de dizer, enfim, que temos realmente já uma divergência profunda ou até antiga sobre esta matéria. Aqui a única coisa que eu posso dizer é que por essa Europa fora há produção de prova em segunda instância. E, aliás, até muitas vezes muito mais intensa do que aquela que é admitida entre nós, nomeadamente mesmo sobre factos novos. E é verdade que nessas ordens jurídicas isto existe há dezenas de anos, nunca se levantou nenhum problema de constitucionalidade em relação a duplos graus de jurisdição e coisas semelhantes. Enfim, não quer dizer que a solução seja indiscutível, mas aliás, aquilo que se deve dizer é que entender que a relação, se considerar que falta uma prova, deve mandar baixar o processo à relação, à primeira instância, isso quer dizer pura e simplesmente que a relação não tem poderes de apreciação de prova por ela própria. Portanto, ia ser assim, isto convém que seja dito, enfim, não quer dizer que seja constitucional ou não estou aqui a dizer isso, mas se isso fosse assim, realmente nós seríamos o caso único na Europa e não o inverso. Depois gostava de concluir com duas observações de um pouco mais de caráter geral. Eu já aqui falei, não sei se até se eu deveria ter feito, sobre uma possível alteração do Código de Processo Civil. Enfim, isto vem na circunstância de o chamado IPPC ter a sua reunião anual no próximo dia 5 de março e um dos temas da discussão nessa reunião vai ser alguns pontos de reforma do Código de Processo Civil. Há alguns pontos que têm que ser reformados, enfim, mas são em todo caso, podem ser pontos substanciais, mas não é naturalmente uma forma global do Código de Processo Civil. Eu suponho eu que nesta altura ninguém aceitaria isso e está completamente fora de causa. Aquilo que posso dizer é que, digamos assim, o IPPC poderá aqui assumir uma obrigação de meio, nomeadamente, enfim, de refletir sobre alguns problemas e de fazer chegar ao poder político a eventual necessidade de algumas alterações no Código de Processo Civil. A segunda observação, no fundo, tem a ver com tudo aquilo que se foi dito aqui, quer da parte da manhã, quer agora desta parte da tarde. Nomeadamente, enquanto estava a ouvir a exposição da manhã e depois também as perguntas que foram feitas, nomeadamente à doutora Carla Câmara, eu lembrei-me, enfim, isto precisava de ser um pouco mais concretizado para saber em concretos termos é que isto funciona, mas em França, enfim, talvez as boas ideias possam ser seguidas. Em França há uma coisa chamada, enfim, a designação pode ser esta ou uma próxima, Convention Collective de Procédure Civile. O que são estas convenções coletivas de processo civil? São uma coisa que, aliás, plenamente dentro do espírito que aqui foi referido várias vezes de encontro entre advogados e juízes. Ora bem, uma coisa que faz parte destas convenções coletivas de processo civil são, conforme a própria designação indica, são acordos, guidelines, digamos assim, realizados entre advogados e juízes sobre, posso dizer assim, o estilo da corte. Isto é, nesta comarca, este problema é resolvido assim. Por exemplo, aliás, foi aqui referido, o problema também já foi tratado, o problema de saber como é que se altera o requerimento probatório quando se dispensa a audiência preliminar. Ora bem, nada impede que
haja, digamos assim, uma espécie de guideline, também não pode ser que seja mais do que um soft law, em todo o caso, uma espécie de guideline, um acordo celebrado entre, por hipótese, as várias comarcas de Lisboa e o Conselho Regional de Ordem dos Advogados de Lisboa, dizer, nestas comarcas nós entendemos assim, portanto fazemos assim. Eu suponho que, exatamente fazendo apelo ao espírito de colaboração, e enfim, apesar de não estarem aqui, suponho eu já os dirigentes atuais, nem da Associação, nem do Conselho Regional, eu suponho que era um passo que eu suponho que era salutar e que se poderia dar, e eu suponho que com alguma facilidade. E reparem que isto é uma coisa que só advogados e juízes podem fazer. Não é nenhum académico que, olhando para o código, pode imaginar quais são os problemas. Os senhores é que se conhecem na prática quais são as questões. E agora vamos aqui, dialogando uns com os outros, definir uma regra de conduta. Eu creio que toda a gente ganhava com isso. Quer dizer, porque criava-se uma situação de certeza e de segurança que era evidente, não é? Portanto, não era a lotaria, digamos assim, de, bom, vai para um juiz é assim, vai para o outro é assim, etc. Portanto, deixo aqui esta ideia. São os provimentos negociados ao nível da comarca. Portanto, exatamente isto. Eu sei que em França isto faz ao nível local. Portanto, mas eu imagino que, por exemplo, se conseguisse fazer uma coisa deste tipo aqui, enfim, entre o Conselho Regional... Talvez o Conselho Consultivo de Comarca e as comarcas de Lisboa, digamos assim, isto até poderia ter facilmente extensão para todo o país. Enfim, deixo aqui esta ideia, enfim, se a quisessem pegar, suponho eu que isso poderia ter algum benefício nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Aguardamos pelo dia 5 de março. Não sei se há alguma questão adicional. Parece que não. Resta-me agradecer a todos, então, a presença. As jornadas podiam continuar, de certo, sobre estes temas. Amanhã continuam relativamente ao processo executivo. Muito obrigado a todos. Boa tarde.